Esse vídeo é um treinamento sobre os fundamentos do software Unique View Studio. Então, qual que é o escopo desse treinamento, né? Qual é o objetivo? Esse treinamento apresenta os fundamentos do software Unique View Studio. Por quê? Entender esses fundamentos é o passo mais importante para você conseguir fazer o seu projeto de interface gráfica de uma forma mais simples, mais eficiente, mais ágil, de forma que seja relativamente fácil depois alterar esse projeto à medida que ele for evoluindo, à medida que você já terminou o projeto e no futuro vai ter atualizações, né? Então, esse treinamento é sobre os fundamentos mesmo, né? As ideias, os conceitos principais para usar bem o software. Esse treinamento não entra em tópicos avançados sobre a plataforma, também não mostra todas as features que são disponíveis no software. Para isso, né, para ver tudo que é disponível, para ver como fazer tarefas específicas no software, aí a gente tem outros meios, né, que não esse vídeo de fundamentos. Então, por exemplo, você pode ler a nossa documentação, que está disponível em formato de wiki, né, na web. Você pode pegar os nossos projetos de demonstração e baixar e aplicar eles, né, colocar no seu display e ver como funciona, entender o projeto ali, brincar com ele. Você pode ver outros vídeos que a gente tem disponibilizados aqui no canal. E o mais importante, com certeza, se você tiver qualquer dúvida, está com dificuldade de fazer alguma coisa ou quer entender melhor, às vezes quer um treinamento mais avançado, entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico que a gente vai estar preparado para tirar qualquer dúvida e te ajudar no aprendizado, né, no desenvolvimento do seu produto. Então, para começar, né, o que é o Unique View Studio? Ele é um ambiente de desenvolvimento que a gente usa para criar as interfaces gráficas de usuário para esses displays mais inteligentes, que é a nossa, né, principal solução. Então, com ele você pode fazer o design gráfico dessas interfaces só simplesmente arrastando, né, colocando um drag and drop dos componentes visuais. Você pode configurar esses componentes sem escrever código nenhum no seu controlador. Depois a gente entra mais sobre a parte de código, né? De comunicação e tal. Você pode colocar lógica da interação ali da interface gráfica diretamente no display, usando os sistemas de variáveis, de binding, que são os vínculos entre variáveis, os operadores lógicos e matemáticos e etc. Você também, usando o NickView Studio, né, você vai pegar o display e integrar ele a sistemas externos, né, com microcontroladores, LPs, etc., configurando ali dentro do NickView Studio a comunicação serial que eles vão usar. Então, para começar, né, como criar um novo projeto. Quando você abre o NickView Studio, ele vem aqui, né, com os projetos abertos recentes, mas você vem aqui em New Project e o primeiro passo é selecionar para qual display que seu projeto vai ser usado. Então, por exemplo, aqui, um de 7 polegadas desse part number aqui, esse modelo, né? E você já escolhe também a orientação, se ele vai ficar na horizontal ou na vertical, que é, né, na orientação retrato ou paisagem. Aí da Next aqui, você pode escolher o nome do projeto que você quiser e cria o projeto. Aí beleza, isso já começa o seu projeto, você já pode começar a desenvolver a sua interface gráfica. Aí vamos dizer que, por exemplo, você, né, já está com a sua interface criada e você vai fazer um outro produto que usa essa mesma interface, mas num display de outro tamanho, um display maior, menor, ou você quer alterar a orientação desse projeto, ou você está, né, ainda no desenvolvimento, mas ok, vou precisar partir para outro display por algum motivo. Para fazer isso é só vir aqui em File e Export As. Vai aparecer um menu muito similar ao de criar um novo projeto. Você tem que escolher qual que é o modelo alvo, dar o nome e o local e a orientação. A única diferença é que você precisa também escolher o método de fazer o redimensionamento aqui. Tem dois métodos aqui. Você pode escolher qualquer um dos dois e ver o que fica melhor no seu projeto específico, né? O que chegou no menor número de alterações que você vai precisar fazer para ajustar os ajustezinhos, né?
que a escala, como os displays não têm as mesmas proporções, não têm as mesmas densidades de pixel, o redimensionamento não é perfeito, embora na maioria dos casos seja bom o suficiente para não ter que mexer nada ou mexer muito pouco. Aí escolhendo o método aqui, você dá export, ele vai criar uma cópia do seu projeto nas novas configurações. Ele não vai deletar o projeto anterior, tá? Ok, então é assim como cria um projeto, mas agora a gente vai de fato entrar nos conceitos fundamentais que eu citei. A gente vai começar falando sobre os Visual Components e as Variables, né, que são os componentes visuais e as variáveis. Começando pelos componentes visuais, os Visual Components, às vezes eles são chamados, né, na indústria ou no âmbito, né, de desenvolvimento de interfaces gráficas como widget ou alguns outros nomes. Mas, independente do nome, eles são os objetos que a gente usa para criar o layout da nossa interface gráfica. Eles são os botões, sliders, textos, todos esses objetos que você coloca para o usuário interagir de alguma forma, seja tocando, ou seja, né, lendo a informação de alguma forma. E aqui um conceito importante sobre eles, principalmente para quem está vindo de outras plataformas, às vezes até uma plataforma que a gente já disponibilizava mais antiga, a aparência desses componentes visuais ela é totalmente definida por eles mesmos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, deixa ele voltar, mas um botão, um slider, tudo isso, a aparência deles, né? Então a cor de fundo, o tamanho, a largura da borda. Aqui vai começar a mostrar de novo. Então, tá vendo? Eu coloquei um slider aqui e ele movimenta na tela, né? Como você esperaria de qualquer editor gráfico comum, assim. Então toda a aparência desses objetos fica nele mesmo e aqui no painel de propriedades você consegue alterar todos os estilos visuais desses componentes. Isso eu falei, né, que é importante principalmente para quem está vindo de outras plataformas, porque em outras plataformas isso tende a ser feito de forma que os objetos, entre aspas, estão todos já na imagem de fundo, na tela, né, de fundo e de uma forma fixa, ou seja, ele foi feito na arte da tela de fundo mesmo, do background ali. E eles ficam todos fixos, né? Para você mudar a aparência do botão, você vai ter que recriar a imagem inteira da tela. Aqui não, aqui tudo fica diretamente no objeto. Então, qualquer alteração que você precise fazer no projeto em termos de estilo, né, de visual, você vai e troca ali direto. Tem como fazer com imagem algumas coisas. Por exemplo, existe o button e existe o image button. O image button você usa, por exemplo, quando você não tem outra opção, você precisa realmente que a aparência do seu botão ela seja feita a partir de uma imagem. Por exemplo, se você tem um botão que é o logo da sua empresa ou do seu equipamento, alguma coisa assim, aí você não tem muita opção, tem que partir para usar imagens. Mas grande maioria dos casos não é necessário usar uma imagem, então a gente recomenda fortemente que seja feita a aparência, né, só usando essas propriedades dos seus objetos mesmo. Então, esse conceito-chave aqui é que o layout deve evitar ao máximo usar imagens. Tá? Use o máximo que der a aparência dinâmica dos Visual Components. Okay? E alguns Visual Components ele tem mais de um estado. Por exemplo, o button, né? Ele tem o estado pressionado, ele tem o estado solto, o estado checado e por aí vai. Tem 6 estados, se não me engano. Dá para ver aqui, ó, tem 6 estados possíveis. Então, para, né, você poder configurar e ver o que você está configurando na prévia aqui, né, no preview, você pode só vir aqui no canvas da edição mesmo e clicar aqui para mudar o modo do preview dos buttons, ok? Não é só o button que tem isso, mas tem alguns outros, mas o button é o principal para isso. E agora entrando no segundo conceito fundamental, que provavelmente, na verdade, é o conceito mais importante para usar o Unique View de forma eficiente, forma boa, é entender o conceito das variables, das variáveis. Eles são os principais elementos de
entre aspas, armazenamento de dados contendo valores de um certo tipo. Ou seja, é, é uma coisa muito similar ao conceito de variável em programação mesmo, né? Que você dá um nome da variável e o tipo da variável e ela serve como um armazenador de valores. Tá? É muito similar o conceito. E isso é um conceito fundamental de tudo no Unitive Studio, porque no Unitive Studio, essencialmente tudo, de alguma forma, é uma variável ou está conectado a uma variável. Okay? Mesmo quando isso não é perceptível pelo usuário. Então aqui a gente tem o painelzinho, né, onde ficam as variáveis. Tá? A aparência disso aqui talvez mude em atualizações futuras, mas a ideia se mantém a mesma. Tá? Que eles têm um tipo, eles têm um designador, que é o nominho que você dá, um nome, um significado útil, né, para a sua organização. A descrição, que é mais um campo para você descrever como usa essa variável, qual que é o propósito dela, alguma coisa nesse sentido. E o valor, que é o valor inicial da variável. Então, falando sobre o tipo, né, as variáveis precisam ter um tipo, seja, por exemplo, inteiro, texto, etc. A gente tem no Unique Studio uma lista até que grande de tipos pré-definidos que são usados em todas as propriedades dos Visual Components. Os tipos integer, double e boolean a gente chama de os tipos numéricos, né? Porque eles manipulam números e eles armazenam números e lidam com eles de forma diferente, mas geralmente eles são interoperáveis entre eles, ou seja, onde você consegue usar um double, você consegue usar um integer e vice-versa e tal. O basic text armazena valores de texto simples, ou seja, uma string simples de texto, tá? De valores textuais. Aí o composite text, diferente do basic, ele não armazena um texto simples, ele armazena um texto complexo, que é a combinação de trechos de texto simples, que você digita ali diretamente, e valores dinâmicos, que são os bindings, a gente vai falar daqui a pouco sobre os bindings, que é a vinculação, de forma que você pode, por exemplo, ter um texto composto ali, um composite text, que é, por exemplo, temperatura, 2 pontos. Aí o valor de uma variável que muda dinamicamente, e aí depois dele ainda ali, graus Celsius. Né? Então, essa é a ideia do composite text. E o basic text list e o integer list, eles são tipos especiais, tá? Eles não são conjuntos de basic text e de integer, como seria um array normal, assim, em programação. Eles são tipos especiais que algumas propriedades usam em particular, tá? Eles não são arrays ou listas no sentido genérico de uso, tá? E veja aqui que eu falei, né, sobre integer, double, boolean. O integer e o double eu não falei qual é o tamanho, né? Se é 32 bits, eu não falei sobre float e tal. Porque de fato isso não existe no contexto do Unique Studio, não existe tamanho dessas variáveis. É inteiro, é ponto flutuante, isso aqui chamamos de double, e é booleano. É isso, tá? Não existe tamanho, o conceito de tamanho dentro do Unique Studio no que diz respeito ao seu projeto. Existe esse conceito dos tamanhos, mas quando a gente for falar sobre a comunicação serial, ok? Então, entrando agora, né, numa das coisas mais poderosas que existem nesse sistema de variables, é essa ideia de binding, ou em português seria vinculação, algo assim, né? Esse é um sistema que a gente usa onde a gente conecta as variáveis nas propriedades dos objetos. Então, mostrando aqui, meu slider está aqui, e aí o valor aqui nesse momento está 18, mas em vez de ser um número fixo, eu vou criar um binding aqui e escolher uma variável. Então, já tinha uma variável criada aqui do tipo double e fez a conexão. Agora, assim que essa variável muda de valor, a propriedade value aqui, né, valor, do slider ela vai junto. E isso também está acontecendo aqui, ó, nesse texto. Ele também está conectado, ele também vai mudar junto quando o valor da variável mudar. E quando que o valor da variável muda? Em várias situações. Por exemplo, se o usuário aqui ó, o valor mudando junto.
Quando que o valor muda? Quando o usuário desliza em num slider ali, por exemplo, quando ele toca algum botão que altera o valor das variáveis, quando o controlador envia um valor novo para essa variável, quando algum operador automático de lógica manipula o valor dessa variável. Então, quando você tem uma variável e ela é bindada, né, entre aspas, na propriedade de algum objeto, algum visual component, e isso fica completamente dinâmico. E aqui a gente está demonstrando com o valor do slider, mas poderia ser a largura dele, poderia ser a posição dele na tela, poderia ser, às vezes, o tamanho da borda. No caso de um botão, poderia ser, sei lá, a cor de fundo, alguma coisa assim. Né? No caso do texto, poderia ser o tamanho da fonte, poderia ser a própria fonte, poderia ser qualquer propriedade, essencialmente, dos objetos pode ter essas conexões. Tá? Aqui um outro exemplo de binding. Estou fazendo, né, um binding de múltiplas variáveis no texto do text view. Então aqui é um exemplo daquilo que eu comentei agora há pouco sobre o texto composto. Então aqui, ó, estou escrevendo um texto simples, mas aí eu incluo como um binding interno aqui, né, no texto, o valor da variável engine temperature. E aqui tem o botãozinho para editar, inclusive. Então, ó, fiz 2 bindings aqui em um texto só. Clica no lapisinho para mudar o formato dessa variável, como ela é apresentada. Estou colocando aqui para mostrar, né, 2 casas à esquerda com o 0. Ok? E pronto. Então isso aqui está completamente dinâmico na tela. Ele vai mudar à medida que as variáveis mudem de valor no seu projeto. Completamente dinâmico. E ainda falando sobre variáveis, mas uma coisa um pouquinho diferente agora, são as system variables, ou seja, as variáveis de sistema. O que é isso? Aquela variável que a gente mostrou até agora é o que a gente chama de user variable, ou variável de usuário. Por que o de usuário? Porque é você que, como usuário, né, do Unique Studio, que cria essas variáveis para o seu projeto especificamente. Então elas só existem no projeto onde elas foram criadas. Mas existem algumas variáveis pré-definidas no Unique Studio, que elas existem em todos os projetos. É o que a gente chama de essas variáveis de sistema, ou system variables. Elas são usadas para modificar ou você ler, né, alguma informação do sistema. Por exemplo, alterar o brilho da sua tela, ler ou escrever, né, no RTC, que é o relógio data e hora internas do display, que ele mantém sozinho se ele estiver com a bateria conectada. Mudar ou ver qual que é a tela atual que está sendo mostrada no display. Tá? Então, na nossa wiki, né, na documentação, a gente tem uma tabelinha ali, uma tabelona, com a descrição de todas as system variables. E eventualmente, se a gente adiciona uma system variable nova no Unique a gente também já atualiza essa documentação falando, ó, esse é o tipo, ela é leitura ou escrita, os dois, para que serve, como é que usa, tá tudo lá na documentação, ok? E outra ideia, né, outra variação desse sistema de variáveis é o que a gente chama de selector, ou variável seletor, ou variável de seleção, selector variable. Para quem, né, manja um pouquinho de eletrônica, é muito similar àquele conceito do multiplexador, do MUX, né, que você tem várias entradas e uma saída que você seleciona entre as entradas. Essa ideia, né, esse selector, essa função do selector variable é muito, muito poderosa, porque, assim, ok, ele é uma variable, ele funciona normalmente como uma variable, então você pode fazer binding em qualquer coisa que uma variable poderia ser bindada, só que o valor que está de fato aparecendo nele é selecionado dinamicamente de uma lista pré-definida, que nem o que está acontecendo aqui, né? Se eu mudo o indexador aqui, o indexador é o que seleciona entre as entradas. A saída, ela vem de uma certa origem. Então aqui eu mudei para 3, veio do índice 3 aqui, né? 0, 1, 2, 3. Então aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, eu tenho um texto,
né, um texto simples aqui, um basic text, uma variável de basic text, que está sendo usada para mostrar alguma coisa na interface. Só que em vez de ser um texto simples, por exemplo, escrito selecione idioma, um idioma só, é uma lista, uma listinha aqui, ó, com 4 opções: inglês, português, espanhol e indiano aqui. Então, dada essa listinha, né, de opções, o que vai de fato aparecer na tela depende do valor atual desse indexer aqui. E o indexer aqui, ó, é essa outra variável que eu coloquei na descrição, né, para lembrar o que é. Se essa variável tiver o valor 0, vai mostrar em inglês. Se ela tiver valor 1, vai mostrar em português. E por aí vai. Então, esse selector verb é muito, muito útil para você fazer coisas dinâmicas que vão alterando de acordo com alguma, né, uma seleção ali, um indexador, um índice. Você pode usar isso para fazer, aliás, vamos lá, ó, um exemplo de uso. Uma GUI, né, uma interface gráfica de usuário multi-idioma, é o que às vezes é chamado de localização. Então, em vez de você colocar os textos todos pré-definidos em um idioma só, você usa essas listinhas para ter as opções de todos os textos. E aqui no caso, inclusive, estou usando isso para mudar a imagem. Imagem também é um tipo de variável, né? O image. E você pode colocar uma lista de imagens. Então, à medida que eu mudo aqui, ó, o índice de idioma, né, de linguagem, ele muda não só os textos, mas muda a imagem aqui da bandeirinha selecionada, que é o idioma atual. Então, esse é um exemplo de aplicação dos selector variables. Outro exemplo, dá para fazer temas. Eu tenho aqui um tema claro e um tema escuro. Como que foi feito isso? Da mesma forma, em vez de criar variáveis simples, né, variável simples de cor, de tamanho de fonte, etc., e conectar essas variáveis simples nas suas propriedades dos objetos, em vez de fazer isso, você simplesmente coloca o selector variable no lugar e põe uma lista de opções na mesma ordem, né, na mesma sequência sempre. E aí você simplesmente trocando um valorzinho aqui, vai tudo junto. Então, tô trocando aqui, ó, entre a cor do tema claro, a cor do tema escuro. Geralmente é cor, né, para isso, o que muda, mas você poderia mudar qualquer tipo de propriedade aqui também. E um outro exemplo para fazer animações, porque a animação nada mais é do que uma sequência, né, alterando de imagens. Então, se você usa um selector verbo e define uma sequência de frames, de quadros, né, da sua animação, e você usa um image box e coloca esse seletor nele, você alterando aqui o índice que está mostrando, você consegue fazer animações. É lógico, né, que se você ficar parado e trocar de vez em quando só esse número, não vai ser uma animação, mas vai ser, por exemplo, estados de algum indicador, né? Sei lá, tem um image box ali que às vezes ele mostra uma luzinha verde, às vezes uma luzinha amarela, às vezes uma luzinha vermelha. Você troca entre eles para mudar os estados. Se você fizer essa troca rápida, né, e na verdade são frames, vira uma animação.